Ele tem mais de 35 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação, começou a carreira na Embratel e hoje é presidente da DXC Technology para a América Latina do Sul. Eu converso agora com Luciano Corsini. Corsini, obrigada pela sua participação no Leadership Academy de hoje. Uma grande honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, Débora. Eu que agradeço pelo convite, a honra é toda minha. Bom, vamos relembrar a sua trajetória profissional, a sua carreira. Tem bastante coisa para contar. 35 anos de mercado, então só de tecnologia, fora os outros anos que você teve outras atividades que a gente vai explorar aqui, né? Sim, com certeza. Bom, então você iniciou sua carreira em tecnologia na Embratel. E aí depois você passou por várias empresas de tecnologia, assumiu a HP, depois a HPE, e aí teve a divisão das empresas também. E a parte de serviços formando a DXC Technologies, que é a empresa da qual você lidera hoje, né? Então, como que foi para você esse percurso, né? Essa trajetória toda? Antes da Embratel, eu comecei minha carreira realmente em 1973, há 45 anos atrás, como office boy. E eu me orgulho muito de falar isso, porque eu adorava ser office boy, porque ia para a rua todo dia e com muito serviço para fazer, e ônibus, não tinha celular, não tinha nada, né? E nessa época estava assim, muito recente a questão do homem no espaço, lua, né? Aquele negócio todo. Então, tecnologia já era alguma coisa que estava na minha cabeça desde sempre. Eu sempre coloquei na cabeça que eu ia ser engenheiro. E na época, quem trabalhava com computação, a gente chamava de cibernética. E eu coloquei aquilo na cabeça e era o norte que eu tinha, né? Depois fiz a faculdade, me formei e comecei na Embratel realmente, né? E quando eu entrei na Embratel, foi muito interessante porque muitos concorrentes e tudo mais, um processo de triagem, de seleção muito forte. E aí entrei, estava feliz da vida e tudo mais, e aí eu fui chamado para uma entrevista na época existia assistente social. E ela me fez uma pergunta interessante que eu não demorei meio segundo para responder. Ela me perguntou onde é que eu queria chegar na Embratel. Eu falei, eu quero ser o presidente. Ela falou, mas como assim? Eu falei, bom, como eu não sei. Calma, né? Calma, vamos devagar. A gente vai chegar lá, né? E eu sempre tive isso como norte, né? Do ponto de vista de objetivo, de ter posições de liderança, de ter posições de comando, sempre foi uma paixão, né? E aos poucos a gente vai desenvolvendo a carreira e tudo mais, né? Você me perguntou como é que eu lidei com as mudanças, né? Não é fácil, né? Não vou dizer para vocês, e como a gente está aqui falando da vida real, não é fácil, né? Foram 3 mudanças em 2 anos, né? Eu costumo comentar que não só eu, mas muitos dos meus amigos, colegas de trabalho e tudo mais, que passaram por todas as transições, nós mudamos de emprego 2 vezes em 2 anos, sem sair da mesma cadeira, né? Eu tinha a presidência da HP como um todo no Brasil, fizemos a separação das 2 HPs, foi um processo hiper bem sucedido, e depois dentro da HPE, nós fizemos a separação da divisão de serviços, por consequência a junção com a CSC que originou a DXC. Eu acho que a forma mais correta de lidar com tudo isso é manter o equilíbrio, né? Acho que equilíbrio é uma palavra-chave para você enfrentar essas situações. Porque, claro que as mudanças geram angústia, geram ansiedade, dúvidas, incertezas, todos tiveram, inclusive eu também, né? Mas se você mantém o equilíbrio e mantém o foco, porque em todas as situações nós montamos, e eu acho que isso foi muito inteligente por parte da corporação, por parte da HP, HPE, da própria CSC e por consequência da DXC, a forma de lidar com as separações e mudanças e junções e tudo mais foi sempre criar um time focado para fazer com que ela acontecesse, né? E vida que segue, né? Em paralelo, nós tínhamos os nossos compromissos com os clientes, com os nossos funcionários, com o mercado, com os parceiros, com os fornecedores, ou seja, com todos os stakeholders que nos cercam, né? E a orientação para todo mundo era o seguinte: se você não tem nada a ver com a mudança, alguma ação específica, toca a sua vida, né? Faz o que você tem que fazer, e eu também fazia isso, né?
Então, é um pouco de você manter o equilíbrio, serenidade, foco, saber aguardar as informações, não trabalhar com conjecturas, né? Comunicação é uma ferramenta absolutamente fundamental, né, para que todos tenham informação e saibam o que está acontecendo. E tive pessoas espetaculares que trabalharam nessas mudanças, né, nessas transições, que fizeram um excelente trabalho também. E no final, acho que a gente saiu bem sucedido, porque foram baixíssimas ou quase nenhuma perda por conta dessa transição toda, nenhum impacto aos clientes, né, zero impacto aos clientes. Continuamos entregando os nossos resultados e eu acho que a palavra-chave realmente foi equilíbrio. A gente fala muito isso, né? A DXC, a própria HP, HPE, são empresas de tecnologia, mas antes de ser uma empresa de tecnologia, é uma empresa de gente. Especialmente na DXC hoje, em que a gente é uma empresa 100% de serviços, nós somos uma empresa de gente. Agora, quem trabalha com você sabe que você é um líder muito carismático, né? Então... É o que dizem. Fiquei sabendo, me contaram. E aí, nesse processo, né, de formar a DXC, que era uma empresa nova, como se fosse uma startup, mas também tinha um mix ali de funcionários das outras empresas e tudo mais. Sim. Qual foi a experiência que você trouxe na bagagem das suas experiências anteriores, né, além de ser um líder carismático? Acho que o que eu trouxe na bagagem foi o fato de já ter tido a experiência, tanto na HP quanto na HPE, de lidar com muitas diversidades, né? Então, acho que essa diversidade, né, essa complexidade interna me ajudou bastante, porque no início, quando a HP era uma empresa única, eu assumi em 2013, éramos quase 10 mil pessoas. Então, assim, a quantidade de pessoas, a complexidade que existia e todo o processo de comunicação que nós implementamos dentro da companhia, nós trouxemos para a DXC. Mas acho que isso tudo ajudou bastante, especialmente no momento da junção com a CSC, porque ali foi a junção de duas empresas diferentes, com culturas diferentes, com backgrounds diferentes, mas de novo, né, é gente juntando com gente, né? E gente não é muito diferente, né? Pode estar na empresa que for. Todos têm família, todos têm aspirações, perspectivas, dúvidas, preocupações. E a figura de um líder, ela tem que ser a figura que traz a ele a verdade dos fatos, traz a ele, digamos assim, o porto seguro, né, o chão, né, no qual ele está pisando, para que ele possa saber onde ele está e para onde ele está indo, né? E por que estamos indo para essa direção e onde é que a gente quer chegar. E aí, passado esse momento inicial que você falou, né, da DXC, de estruturação, do próprio negócio mesmo, o que você considera hoje o seu maior desafio à frente da DXC? O primeiro ano foi um ano de muita arrumação de casa, né? Então, foi um ano de transição, de integração, de ajustes e tudo mais. Neste ano, respondendo em uma palavra, o desafio é crescer. Para crescer, evidentemente, para quem trabalha com serviços como a gente trabalha, e nós temos uma carteira de clientes bastante vasta, os nossos serviços são sempre serviços críticos, complexos, sempre com muita relevância para os nossos clientes. Então, uma coisa que nos ajuda muitíssimo é uma entrega impecável, uma entrega de qualidade e que gere referência. Para crescer também a gente precisa ter um bom portfólio, um portfólio moderno, com muita inovação, isso a gente tem, né? Estar presente no mercado, ter reconhecimento de marca, que ainda é um desafio muito grande para nós, porque é uma marca nova, então tem um trabalho grande de marketing aí para tornar a marca conhecida e tudo mais. Ótimo. E já que o desafio é crescer, e a DXC é uma empresa que é listada em bolsa, né? Portanto, tem que apresentar resultados trimestrais. Sim. Como que você, como líder, faz para engajar o time para obter esse crescimento, não só trimestral, mas de longo prazo também? Claro, claro. Esse é um desafio muito grande, né? É uma situação até um pouco paradoxal, porque os nossos contratos normalmente são contratos de longo prazo, né? Então, de uma certa forma, o backlog de contratos, como são contratos longos,
nos dão uma certa longevidade, né, de permanência no mercado. Mas hoje, da forma como o mundo está, com as novas cabeças que estão chegando, com toda a revolução digital, com toda a transformação digital que vem acontecendo, a nova forma de comprar produtos e serviços, assim, esses contratos estão cada vez mais curtos. O nome do jogo hoje é flexibilidade. Nenhum cliente quer se amarrar por tantos e tantos anos sem que as inovações, transformações sejam parte do dia a dia. Então, mesmo para os clientes existentes, a gente trabalha bastante nisso, né? E nós temos hoje no portfólio ofertas que são ofertas de mais curto prazo, né? Que nos permite focar neste mês, no mês que vem, neste quarter, no próximo quarter. Certo, ótimo. Aí voltando um pouco do seu lado da carreira mesmo, né? Quando você olha para trás para o Corsini jovem e o Corsini hoje, que tipo de amadurecimento profissional que você mais se orgulha de ter conquistado? Nossa, isso é bela pergunta, muito legal. Eu acho que é exatamente a questão da liderança, né? De como eu exerço a liderança hoje, né? Quando eu entrei na Embratel, e aí a gente volta lá para o ano de 1982, né? Foi muito interessante, porque na época a Embratel ainda era uma empresa estatal, né? Era monopólio, e a Embratel era uma empresa de engenheiros para engenheiros, né? E eu entrei como chefe de setor na Embratel de Santo André. Imagina, um moleque de 24 anos, nenhuma experiência com liderança, zero. Mas eu entrei como chefe, né? E tinha lá um grupo, acho que de 15 ou 17 técnicos. Alguns deles júniores, alguns plenos e alguns sêniores. E alguns técnicos com muitos anos de experiência, muito conhecimento e muito bons, né? Um time excepcional. E eu acho que ali eu fiquei 3 anos naquela posição. Deus sabe como, né? Ali acho que eu fiz todas as bobagens, todos os erros que alguém pode cometer numa posição de liderança, aí eu fiz ali, né? E aprendi na pancada, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência. Depois, com o passar dos anos, na medida que eu fui mudando de empresa, mudando de função, subindo na carreira e tudo mais, a partir de um determinado momento, e tem uma frase que eu uso, que é interessante, que é assim: a carreira pode ser tudo menos uma linha reta. Você parece, na verdade, aquele jogo de pinball, né? Ou seja, o fliperama, né? Que a bolinha fica para lá, para cá, para lá, para cá. Nesse caso, a gente é a bolinha. Porque você vai dar alguns passos para frente, depois você dá um passo para o lado, dá mais um para o lado, às vezes você volta para trás, né? Aconteceu comigo. É assim, a vida é assim, né? Você tira o aprendizado, levanta a cabeça, né? Sacode a poeira e vai em frente. Então, nesse processo todo, num determinado momento, eu fui convidado a ir mais para a área de gestão, de liderança. E a empresa na qual eu trabalhava na época, que era a EDS, aí sim foi uma excelente escola de liderança, né? E eu comecei a perceber que daquele momento em diante na carreira, aquilo que a gente chama de hard skills, que são os conhecimentos técnicos da função que você exerce, começavam a deixar de ser tão importantes ou tão relevantes, e os soft skills falavam mais alto. Deixei de ser engenheiro num dado momento e comecei a me dedicar mais à carreira de gestão, de liderança, de como lidar com as pessoas, como respeitar as pessoas, né? E como engajar as pessoas, como fazer com que o todo fosse mais importante do que a unidade, né? E que a gente lograsse um resultado. Porque sem resultado também ninguém vive. É verdade. Às vezes algumas pessoas me perguntam, desculpe entrar um pouquinho mais em detalhe, Não, mas sem problema. Se eu planejei tudo isso. Não, zero. Zero planejamento. Exatamente por conta do que eu falei. Eu sempre tive um norte. Isso sim, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como chegar lá. E claro que você pode mais ou menos planejar ou esperar 1 ou 2 passos à frente. Quando eles acontecem é muito bom,
mas às vezes eles não acontecem. Bom, você aprendeu de várias formas a ser um líder, com seus erros lá quando você tinha 24 anos Sim. e assumiu o time, também com a experiência, com várias situações que você teve de lidar dali para frente. Mas você acha que existe uma receita para ser um líder? Um pouco também vem do berço, né? Vem de casa, né? Os valores e os princípios que eu recebi da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, também sempre estiveram presentes e continuam presentes. E eu espero que continuem presentes a minha vida inteira. Acho que vem um pouco também dessa base, né, que todos nós recebemos. Eu acho que a receita para ser um líder é difícil de colocar, porque as pessoas são diferentes, graças a Deus, né? E os estilos de liderança, eles podem ser diferentes, mas não necessariamente melhores ou piores, né? Depende muito também de como as pessoas reagem ao seu estilo de liderança, né? Então, eu acho que é um pouco de tentativa e erro, né? Mas acho que como cartilha básica, talvez para ser um bom líder, antes de mais nada, seja humano, respeite, ouça, né? Participe. Eu tenho um estilo de liderança muito participativo. Muito participativo. E isso faz com que as pessoas também participem muito, né? Eu exijo muita participação de todo mundo, né? Eu acho que as pessoas têm que ser protagonistas das suas vidas, não ficar esperando que alguém dê uma ordem e que ela siga aquela ordem, né? Eu acho que o estilo de liderança capataz, carrasco, centralizador, mandão e tudo mais, isso, assim, se não acabou, eu não tenho ouvido muito, não tenho visto muito isso, mas isso tem que acabar, né? Isso não existe mais, não tem espaço, especialmente nos dias de hoje, em que todo mundo tem acesso a toda a informação em todos os lugares, a qualquer momento. Quanto mais você der chance às pessoas de participarem, tomarem as suas decisões, vibrar com o sucesso delas, uma das coisas que mais me encanta é dar a oportunidade às pessoas crescerem, né? Eu nunca tive nenhum receio disso, porque se alguém for melhor do que eu e crescer e virar meu chefe, por exemplo, eu vou aplaudir, porque ele soube aproveitar a oportunidade, né? Mas eu sempre procurei, eu brinco, eu sempre procuro estar na cestinha do balão, né? E vou enchendo o balão de todo mundo, e a cestinha vai subindo e eu vou junto, né? E eu vou subindo junto com eles. Então, é sempre bom você estar perto de pessoas mais inteligentes que você, que te desafiem. Aceite o desafio, acho que isso é importante, né? Você não está certo o tempo todo. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você absorver conhecimento das outras pessoas que te cercam, do time, melhor. Nós tínhamos e temos vários programas de identificação de talentos, de high potentials e tudo mais. Ótimo. E agora, sempre para finalizar a entrevista, eu pergunto para os executivos se eles têm alguma recomendação, sugestão de livro para aprimorar a liderança. Uhum. Você tem algum livro que te marcou, que de certa forma conseguiu te impactar ali no seu estilo de liderar, na forma com que você lida com as pessoas e tudo mais? Talvez eu possa recomendar, e aí não é piegas da minha parte, mas o ano passado foi lançado um livro aqui no Brasil que chama-se Bio 50 CEOs, né? Eu sou um desses 50, mas tem outras 49 histórias lá que são muito melhores que a minha, né? Ou igualmente boas. Pode ser. Uhum. E que, para quem quiser ler história de liderança, tem muitos empresários lá, muita gente que começou do nada e hoje tem verdadeiros impérios, né? E acho que tem histórias ali muito assim, atraentes, né? Com muitas dicas, muitas passagens, né? Muitas coisas que você lê e vê a pessoa hoje e fala assim, eu não acredito que esse camarada ou essa mulher ou esse homem passou por uma situação dessa, né? E hoje é o que é, faz o que faz, tem o que tem, né? E ali eu acho que tem 50 boas histórias para quem quiser ler sobre carreira, liderança, o que deu certo, o que deu errado, o que funcionou para um, o que não funcionou para outro, porque elas são absolutamente diferentes, né? E esse livro foi publicado oriundo de uma seção que se chama Bio, na revista de bordo da Avianca.
E aí eles coletaram 50 entrevistas e lançaram um livro. Então acho que esse é um livro interessante para quem quiser. Ali não tem uma história, tem 50. Dos líderes que eu tive também, sempre aprendi muito, né? Pro bem e pro mal, né? Ou seja, nem sempre a gente acerta, mas mesmo na hora de levar uma bronca, você acaba levando alguma coisa de bom. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado. Foi muito legal a entrevista, gostei bastante e espero te ver em breve aqui de novo. Que bom, Débora. Muito obrigado, eu também gostei. Acho que se a gente colocasse um vinho na mesa aqui, ia ficar mais uns 3 dias conversando. É né? verdade. Mas para mim também é uma honra, um orgulho, sempre uma boa oportunidade. E se do pouco que eu falei, isso servir de algum alerta, né? Como o americano diz, algum ahá para alguém, eu vou ficar mais feliz ainda, né? Fico muito feliz com o convite, com a oportunidade e a gente se encontra numa próxima. Muito obrigado. Obrigada. Eu acabei de conversar com Luciano Corsini e se você gostou dessa entrevista, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Obrigada e até a próxima!